Vamos ouvir um mensageiro que, por força da caridade, vinha até nós a nos trazer o que já poderíamos suportar das verdades espirituais. E o mais interessante para mim é que ele tinha vivido na França em sua última encarnação. E ainda estou ligado a esta terra que me serviu de berço acolhedor. Antes do horário estabelecido para a chegada do orador espiritual, entramos e nos sentamos confortavelmente. O salão estava cheio. Muitos companheiros que chegaram atrasados ficaram de pé, sem nenhum constrangimento. Nosso salão não tem mistérios. É qual os grandes teatros da terra, sem muita sofisticação, copiando mais a natureza na sua simplicidade e conforto. Olhei para a pequena nave onde se postaria o orador e pensei, quantas personalidades já não vieram falar neste recinto sobre tantas coisas nobres? E conjecturei no imo d'alma. Se pudéssemos fazer uma transmissão de uma fala dessas para a Terra, através do rádio ou da televisão, seria uma beleza. Convocaríamos a humanidade a um desempenho mais sério na vida que leva e no modo pelo qual deve viver. Padre Galeno, ao meu lado, respondeu-me sem que eu perguntasse. Lancelin, o pensamento em nosso meio é como a fala entre os homens, é uma voz ainda mais apurada, conforme a dinâmica que é mentalizada e conforme quem o mentaliza. No tocante ao que pensas, do que poderia ser e de como seria bom que a fala dos espíritos elevados fosse transmitida para a Terra, afirmo-te que isso não é difícil como se pensa, pelos meios de que dispõe o homem. Não obstante, está sendo feita essa transmissão há muitos anos, por intermédio de aparelhos muito mais engenhosos, que se chama mediunidade. Nunca a humanidade recebeu tanto como agora, em avisos e mensagens sobre vários assuntos. A doutrina dos espíritos veio abrir as portas dessas transmissões e colocar a luz em cima da mesa, sem rodeios, para que todos sejam clareados. O Cristo se faz visível pela disseminação do Evangelho por toda parte. O visual que pensas devesse ser transmitido para a maior segurança dos homens acerca da vida futura, nem sempre é acertado. Os céticos, mesmo vendo, não acreditam. O maior fenômeno de todos os tempos da humanidade, de toda a Terra, desde que ela existe, se processou na descida de nosso Senhor Jesus Cristo. E quantos ainda o esperam? E é o próprio Jesus quem fala. Bem-aventurados os que não veem e creem. O padre silenciou por instantes e depois continuou. A direção espiritual da Terra não força consciências. Lancelin. Mas quem se dispõe a aprender encontra todo o aprendizado. Esteja certo disso. Nesse ponto aqui eu vou fazer só um comentário, né, que é uma coisa que às vezes vem na minha cabeça. Bem-aventurados que não veem e creem. E a gente percebe, né, que a humanidade como um todo ela precisa de acreditar, mas que tenha uma base, digamos assim, ou científica, ou moral, ou institucional, que seja, né, que dê sustentação àquilo. Ela não é necessariamente uma prova, mas precisa ter uma explicação para aquilo. E nesse ponto, eu já falei sobre isso uma vez, eu acho que cai a necessidade do movimento espírita a afirmar que a fé do espírita é raciocinada. Porque quando ele diz aqui, bem-aventurados que não veem e creem, é a fé pela fé, de fato. É você acreditar em Deus, acreditar no fenômeno da resiliência, que tudo no final vai dar certo, acreditar que tudo corre do jeito que tem que correr, porque é assim que tem que ser,
E isso é complicado para o ser humano entender, que mesmo no meio espírita, que tem uma visão diferente de grande parte da humanidade, apesar de não aceitarem e não concordarem com isso, só o fato de você ter que afirmar que a fé do espírita é raciocinada já é uma coisa que o espírita tem, que vem da própria humanidade, de querer um certo sustentação daquilo. Não acreditar por acreditar. Porque bem-aventurados que veem e não creem, para a maioria dos que acreditam que você tem que pensar, raciocinar, pode ser um dogma simplesmente. Então, isso é um ponto que às vezes a gente tem que pensar e entender melhor tudo isso. O padre silenciou por instante e depois continuou. A direção espiritual da Terra não força consciências, Lancelin, mas quem se dispõe a aprender encontra todo o aprendizado. Esteja certo disso. As palavras do padre Galeno confortaram-me o coração. Se naquela noite, eu não pudesse ouvir o orador, já me daria por satisfeito, porque fiquei farto, verdadeiramente em espírito. Estava saciado, graças a Deus. Lembrei-me de procurar os companheiros e os vi assentados. Padre Galeno, Celes, Fernando, Caena, Abílio. E o Miramês? Não iria assistir ao tribuno daquela noite? Fiz menção de perguntar e o sacerdote respondeu-me com delicadeza. Miramês encontra-se em outras atividades nesse momento. Não te preocupes com a ausência dele. Ouçamos a música que se inicia. Era uma melodia encantadora, cujo nome é Despertemos. Os sons prendiam as nossas mentes numa concentração sobremodo elevada, e sentíamos um bem-estar indizível. A prece de início foi a música que levou todos à meditação. Dos lados da nave que iria receber o orador da noite, estavam assentados vários espíritos em perfeita ressonância com o ambiente. E nisso, deu entrada no recinto um senhor de porte elegante e alegre, cumprimentando todos. Subiu à tribuna e iniciou com esta saudação. A paz do Senhor esteja conosco. Queridos irmãos em Jesus Cristo, que Deus nos abençoe sempre. Estamos aqui, nessa noite, não com a pretensão de ensinar, por nos encontrar em estado de carência no mundo da vivência cristã. Por mais que eu me esforce para mostrar um completo domínio de mim mesmo, sinto por dentro vazios que devo preencher com o mecanismo divino do amor. Sou um aprendiz que devo aprender, sem me queixar de ninguém. Quando assumimos uma tribuna, damos a entender, principalmente aos que nos ouvem, que somos senhores da palavra e da vivência do que falamos. Mas é engano, e por engano somos ouvidos. Aqui estamos para conviver com todos e por nos sintonizar com o vosso amor, pois trabalhais constantemente em favor dos que sofrem aqui nesse plano e na terra. Sei que preciso e estou trabalhando para isso, voltar ao plano físico. Depois que aqui chegamos, é que notamos e sentimos o quanto é grandioso para nós outros uma estada na terra, por pequena que seja. É bom que os que lá estão saibam disso e que tornem a saber muitas vezes para que possam aproveitar, assim, a oportunidade que receberam de reencarnar em um corpo físico. Isto é um prêmio para o espírito. Não trago nada de novo para vos dizer, como podeis pensar. Não existe de novo de que vós ainda não tenhais conhecimento. Nada existe de mais sublime do que o amor, com todas as ramificações,
que pode sublimar a alma que o praticar. A mensagem dos céus, por assim dizer, já estão na terra, por misericórdia de Deus e bondade do Cristo. Existem livros que retratam os pensamentos mais puros, que têm a capacidade de libertar o espírito quando este se entrega às leis divinas. A mensagem nova que um orador pode ofertar aos que o ouvem é a sua presença, a presença com alegria e o amor que pode irradiar-se com bênçãos do Mestre. O que está faltando na Terra e no nosso plano não é teoria, não são mensagens trazendo coisas espetaculares, mas a vida de todos nós integradas na vida do Divino Mestre. É a vivência daquilo que o Evangelho vem anunciando em todos os pontos cardeais do universo em que vivemos. Há uma ideia errônea de que os anjos vivem adorando a Deus nos planos superiores. A adoração lá, nesses planos, constitui-se de trabalho incessante. Isso porque o Senhor nunca para de criar. Se ele o fizesse, haveria o caos na criação. O trabalho em todos os planos de vida humana e divina é o próprio Deus na sua glória. Aqui nesse pedaço eu achei bacana, né, ele falando isso, né, que não vem trazer nada de novo, nada de que a gente já não tenha ouvido ou tivesse tido contato alguma vez, né, e que as mensagens, né, são, na verdade, para lembrar, né, não para ensinar nada, né, que não tem nada de extraordinário nisso, né. E me veio, né, o pensamento, né, daquelas pessoas, né, que quando recebem uma mensagem, quando ouvem uma mensagem, se deslumbram e acham que é uma coisa fantástica, e talvez porque não tenha prestado atenção antes, né, acha que ali está um ensinamento fantástico, novo, e, na verdade, ele desmistifica um pouco isso, né? Os ensinamentos são constantemente divulgados, né, entregues a nós, né? Só que a gente só passa realmente a percebê-los quando a gente presta atenção, quando a gente de fato ouve, a questão do ter ouvidos para ouvir. Então, as mensagens, como eu disse, não trouxe nada de novo, como as próprias mensagens que a gente acaba de receber numa reunião que a gente pode ter ido ontem, na verdade, elas já foram transmitidas com a mesma essência várias vezes e nós mesmos, em outras jornadas, já podemos ter tido acesso a ela e não prestamos atenção. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente. As mensagens, através da mediunidade, são lembretes constantes para que a gente preste mais atenção. E no momento que a gente presta atenção, realmente a gente ouve. E aí começa a se modificar. Cadê? Onde é que eu estou indo? O orador. O orador parou por instantes para que pudéssemos assimilar o que ouvimos e continuou. Companheiros de ideal, a mensagem que um ser humano lê no mundo físico é quase a mesma que lemos aqui. A diferença está na assimilação de valores que lá mesmo ele pode se esforçar para recolhê-los no coração. A humanidade recebe o que pede, na pauta da sua existência. Pedir não é somente falar ou escrever implorando. É rogar nos sonhos que Deus ouve. É pedir com os atos que a criatura pratica. A Terra tem passado por dramas dolorosos e vai passar por piores, pelos pedidos que estão fazendo os homens na voz de conduta. Quando um país entra em guerra, sempre o faz por pressão das massas, e elas sofrem as consequências daquilo que pediram. Quem já se libertou dessas ilusões e é consciente da verdade, deve, por dever de coração, ajudar os que ainda ignoram,
para que os homens compreendam o sentido da palavra de Jesus, pela voz de seus discípulos. Silvio, antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta. Porque aqui ele fala, né, que a Terra tem passado por dramas dolorosos e vai passar por piores. E antes ele tinha falado que a encarnação no corpo físico é um presente. E aí, para mim, assim, fica um pouco confuso de entender essa mensagem, porque eu sempre vejo a questão da encarnação como uma necessidade para a evolução, mas não é uma oportunidade, né, para você evoluir. Mas não exatamente como um presente, porque eu sempre imagino que quando o espírito encarna, eu não tenho profundo conhecimento do espiritismo, mas na minha visão, ele sempre precisa se densificar, ele sempre precisa se tornar mais preso, mais pesado. Então eu não consigo ver isso exatamente como um prêmio. Eu acho que talvez essa expressão prêmio possa ter sido filtragem mediúnica, né? Mas o prêmio, pelo que eu entendo, o prêmio que ele diz é no sentido que você falou, uma excelente oportunidade de você ter acesso às coisas, a esse aprendizado, né? Mais do que o aprendizado é o teste, porque aprender você poderia aprender lá, é colocar em prática, né? Aquilo que você acha que aprendeu. E essa parte aqui do... Então eu vejo assim, né, que o prêmio não é que seja necessariamente um troféu que a gente ganha. O prêmio está na oportunidade. Eu acho que é só um jogo de palavras, né, na minha concepção. Mas eu acho muito interessante quando ele diz aqui que o pedir, né, não é só orar, não é só falar. Qualquer coisa que a gente faça, pense, aquilo pode se transformar num pedido, numa aspiração, porque a gente já viu em vários livros, em várias conversas, né, que o que a gente pensa, a gente constrói na nossa, não só na nossa mente, como a gente pode plasmar aquilo. Então, os nossos pensamentos, as nossas ansiedades, as nossas aspirações, tudo se torna, de fato, um pedido. E quando ele diz aqui, é uma outra coisa que parece extremamente paradoxal, a humanidade pede, né, pelas guerras, é uma necessidade, né, que ele bota mais ou menos da massa, né? Mas é por isso que quando a gente pensa, quando a gente, na nossa pequenez andando aqui pela Terra, né, tem um momento de cobiça, de raiva, tudo isso pode se transformar num pedido. Porque quando a gente emite um pensamento, aquilo se transforma numa esfera vibracional que pode sintonizar com outras semelhantes ou servir de apoio para que outros semelhantes se sintonizem com você e não só perpetuar, como aumentar aquela sensação, aquela ideia. Diga, Cibele. Oi, pessoal, bom dia. Não, eu estava lembrando agora uma coisa assim, não sei explicar nas palavras que o Gustavo explicava, né? Mas ele sempre comentava assim como a gente necessita da encarnação do corpo físico para uma organização psíquica, porque o espírito, no nível que a gente está de evolução, o espírito não tem condições de lidar com todas as vivências que a gente teve, né? Com todas a nossa trajetória até aqui, a gente ainda não tem condições de vivenciar tudo isso ao mesmo tempo, é enlouquecedor. Então, o corpo físico que traz esse véu de esquecimento e tal, a gente reencarna só com aquilo que a gente pode lidar, um pouquinho de cada vez. E aí a gente vai organizando a casa aos pouquinhos, né? A casa mental. Porque nós não temos condições psíquicas ainda de lidar com tudo que a gente né? Com toda a nossa bagagem. Então, é uma necessidade também. Tem questões da reencarnação, né, que ela te ajuda a ficar meio que, assim, entre aspas, escondido de obsessores e tal, né, que o corpo físico meio que mascara, né, algumas vibrações. Então, tem várias questões, né, de que a reencarnação é necessária, a gente estar nesse corpo para poder evoluir de uma forma mais fácil, né.
sem esquecer, né, que a gente está encarnado hoje na Terra, mas a gente pode encarnar em outro planeta com uma estrutura totalmente diferente, pode já ter encarnado em outros órbitos com uma estrutura tanto, digamos assim, material como até moral totalmente diferente, né? E que eu acho muito importante que ele fala aqui, né, que o pedir não é falar ou escrever, é rogar nos sonhos que Deus ouve. Então, rogar nos sonhos que Deus ouve. Então, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente emana de sintonia, se transforma no que a gente pode estar querendo ou pedindo. A gente não precisa necessariamente pedir. Não é uma questão de pedir inconscientemente. É a maneira que a gente age, fala, leva a nossa vida. Tudo isso pode ser interpretado como uma necessidade, como um pedido. E é o que nos é entregue. Se você está querendo isso, você vai receber isso. Isso Não, até pode explicar. Diga. Lembrando que a gente continua, o espírito continua evoluindo eternamente, né, infinitamente. A evolução não para. Só que no momento que o espírito tem um determinado nível de evolução, né, que ele consegue lidar com o que ele é, ele não precisa mais reencarnar. Ele continua evoluindo, né, só em planos espirituais. Ele não precisa mais do corpo físico, né? Então, o corpo físico é uma necessidade do nível que a gente está, por isso que pede, né? Dizem que no plano espiritual existem filas e filas de pessoas, né? Espíritos querendo essa oportunidade de reencarnar, porque ele anseia por essa evolução. Quando a gente chega do outro lado, que fica tudo claro, mais claro, né? O espírito anseia por sair daquilo ali e seguir adiante, que é na nossa tendência, nossa natureza, né? Querer evoluir, querer ser feliz. Então, ele pede por essa oportunidade, né? Com certeza. Mas uma coisa que às vezes eu penso assim, não vai precisar mais reencarnar. Mas reencarnar de que ponto? Em que sentido? Porque a gente fala em reencarnar como a gente entende aqui na Terra. O fato de, você tem vários corpos, é o perispírito, é o corpo astral, tudo isso, de fato, não deixa de ser, entre aspas, uma encarnação, porque você não é espírito puro. O espírito vai se movendo de envoltórios de acordo com a dimensão, o orbe que está em determinado orbe, ele precisa de mais corpos, em outro menos. Então, essa coisa, não vai precisar mais reencarnar. Então, essa evolução da gente não precisar mais reencarnar é quando a gente for simplesmente espírito puro, só espírito. E isso é uma ideia ainda muito complicada na nossa cabeça. Porque se em milhares de anos a gente ainda está na Terra precisando de não sei quantos corpos para estar aqui, imagina para você se tornar espírito puro. E para você se tornar um espírito puro, você tem que estar tão próximo de Deus que você vai se confundir com Ele. E aqui mesmo no texto diz, Deus não para de trabalhar e a gente não para de aprender. Então, será que essa condição de não precisar mais reencarnar, não precisar mais ter um envoltório, chega, não chega? Chega daqui a bilhões de anos? Então, isso tudo cai em discussões que a gente levanta mais por curiosidade ou necessidade de ter uma explicação, porque a gente não tem a menor condição, na verdade, de falar sobre isso, né? Eu vou falar por mim, amigo, ignorância disso é, digamos assim, divina, de tão grande que é. Mas são coisas que são faladas, né? O próprio a doutrina espírita, os livros falam de muitas coisas que como ele diz, de acordo com o entendimento que a gente pode ter. Porque se falasse de outras formas, nós mesmos não entenderíamos. Então, para a gente ter a ideia do que pode acontecer. Mas se a gente parasse mesmo para pensar, eu não vou mais reencarnar em orbe nenhum, em dimensão nenhuma, eu sou um espírito puro, puríssimo, sem nenhum invólucro, nada. Eu sou parte do universo, sou parte do fluido universal. E a gente agora, no momento, entender isso, pelo menos para mim, é isto.
é muito fora da minha capacidade intelectual. Acho que a gente pode parar por aqui.